Meus amigos do RMH, estamos aqui de volta para um programa muito especial. Fala, Du. E aí, meu amigo? Irmão? Beleza? Agradecemos a todos pelos comentários, curtiram o programa último de Nostalgia, Eclipse Minha Vida, Jeff Scott Soto, Emoção. Vendeu bem, não? Vendeu o Eclipse, lógico. O Eclipse, quando ele sai, o ano que ele sai, ele sempre ganha como disco mais vendido, né? É mesmo? Disparado. E não deu outra, né? Disco mais vendido do ano até agora, Eclipse. Mas tá pau a pau com o Jeff Scott Soto e com o... Por incrível que pareça, muita coincidência com o Ron Kill. Ah, é? Ron Kill, Jeff Scott Soto e Eclipse. Por que tem alguma coisa a ver com isso, né? Tem a ver com a Animal Records. Então, Boa. é o seguinte hoje esses dois FDPs me puseram numa situação muito foda, mas eu vou encarar porque é um programa especial de punk e rock. E hardcore. E hardcore. E você sabe que aqui no RMH temos um nativo moicano aqui? Nativo moicano? Não. Olha essa foto aqui, ó. Aqui em cima. Duas fotos. Vocês conhecem Você não essa tem pessoa ou vergonha? não? Você não tem vergonha na cara? O que é? Meu Deus. Eu não sou do teu quadro ali agora, aí atrás não tem o Joey Ramone. Aqui, eu ó. sou o Joey Ramone agora, mas Meu antes era Deus, o o Batalha era né? moicano, cara. Eu não tenho foto dessa época. Eu tenho umas fotos ridículas minhas, headbanger. Mas headbanger sangrando, isso aí futuramente eu Não, mostro. e tão roots que essa foto aqui, ó, na tumba de um cemitério. Tô errado, não? Foi, tem. Pô, foi até antes do sarcófago. Foi lá, antes, né? foi Então antes. fazer o quê? Assim, era... Você, o Fanny. O Fanny, o Adalto, o alemão, que era punk mesmo, É. que eu conheci muita coisa do hardcore por causa do Jaime, né? Então, vamos começar esse programa falando de punk e rock. Galera, vocês me desculpem, eu não conheço e não é minha praia. Eu também não curto muito esse negócio de punk e hardcore. Mas me desafiaram para participar e eu tô aqui. Alguma coisa eu vou falar, que eu vou puxar pro lado do hard, tem algumas coisas que a gente mistura e vamos levar. Ah, mas tem que puxar mesmo, porque muitas bandas de hard que são muito legais, tem a fonte beberam no punk. Então, seja em visual, seja em música. Então vamos lá. A banda mais importante para você do punk. Punk rock ou hardcore? Vamos misturar Tudo do bem, punk. é o Ramones. Ramones é que assim, eu falaria mais do punk 77, né? Que seria Ramones, The Clash e Sex Pistols. Dessas daí, o leigo aqui considera punk raiz do início ao final da carreira somente o Sex Pistols. Que teve poucos registros. Pouco registro, né? mas sempre foi punk. que na Sua realidade- opinião, quero ouvir É. sua opinião sobre essas três bandas. Ramones, The Clash e Sex Pistols. Três super importantes no cenário musical São punk? de punk. São punk. É que punk não é só a música. Punk é o cenário, é o movimento, que pode se expressar por música, por artes plásticas, por roupa, por moda, por Por demonstrações, por atitude. Né? Então, por exemplo, o Clash no início de carreira. O primeiro disco é punk. Punk vai na essência do que a gente acha que é punk. Mas depois ele tem lá reggae, tem ska, mas é punk. O punk ele não é um som só raivoso, irado. São as letras que são contestadoras, entendeu? Portanto, o Ramones, ele era muito mais assim da essência punk ao vivo. No, por exemplo, It's Alive, um dos discos ao vivo que eu mais gosto em todos os tempos. Mas você pega disco do Ramones, tem coisa de surf music, tem coisa pop, tem hardcore. Então tem muita coisa rock and roll na essência. E eles eram influenciados por coisas dos anos 60, né? Na realidade, muita gente, assim, tem várias bandas punks que são diferentes umas das outras, Muitas. entendeu? Muito diferente. Tem o Ramones que são 3 notas. Basicamente, o punk, né, tem um punk que não toca a nota musical, que não sabe, mas é intuitivo. E tem o punk que sabe nota musical. Não tem solo, que é uma Não, característica. depende. Você pega Toy Dolls, É, o tem- Michael Olgar, é um baita guitarrista. Não, com isso tap. tem. Com tap. Dos Sex Pistols, eles eram todos músicos bons, né? Pois é, Então fantástico. assim, não é que quer dizer que é músico tosco. Não é. O Mark Ramone veio do Dust e tal, então tem coisas assim, não tem nada a ver falar que os caras que são do punk não tocam nada. Porque a construção é diferente de outros tipos de música, né? Tem bandas dos primórdios também que eu adoro, que eu comecei ouvindo, Stiff Little Fingers, Shan 69, esse tipo de banda também é dos primórdios. Eu vou dar minha opinião aqui do meu lado, né? Eu considero o Ramones uma banda de rock.
ele pode ter atitude punk, mas o som do Ramones, ele tem músicas mais rápidas, ele tem músicas de 3 notas, ele pode ser o que for. Ramones é uma das bandas preferidas e mais importantes da minha vida. Ramones está entre aquelas 20 que eu coloquei mais importantes da história do rock, minha opinião. Eu sou um fã de Ramones, tenho todos os discos, adoro Ramones, fui no Ramones em 1, 2, 3, 4 shows na minha vida. Infelizmente não fui no Palace, mas eu fui nos 2 da Machado. No Palace eu estava moicano e não entrei. Não entrou? Não, eles estavam quebrando todo mundo. 96. Sem ingresso eu vou aparecer punk e os caras... Você falar pra mim que o Clash, eu não gosto de Clash, eu escuto as músicas do Clash, aquilo soa muito mais um pop rock do que um punk. Pera aí, vou terminar de falar. O Ramones, você pega o início de carreira do Ramones, ele tem uma pegada assim mais, para dizer, entre punk, mas aquilo pra mim é rock and roll. Totalmente rock and roll. Você vai desde o primeiro álbum até os outros. O Ramones tem música I Want You Around. O Ramones tem Something to Believe in. O Ramones tem The Punishment Fits the Crime. Cara, aquilo é rock. Tem indo até um pouquinho pro hard. Se você pegar os últimos álbuns do Ramones com o CJ, tem música lá, por exemplo, a Poison Heart, a Pet Sematary, que são músicas hard rock. Aí, a atitude do Ramones, que o punk eu vejo, quando alguém fala em punk, eu lembro do GBH, do Exploited, eu lembro do UK Subs. Você vai pro lado... o UK Subs também é das antigas. Então eu olho aquela foto, pra mim é aquilo. Aí você vê o Ramones, 4 caras cabeludos, de jaqueta, jeans rasgada, tênis All-Star, aquilo tá muito mais pro rock pra mim do que... Mas eu concordo que o Ramones tem atitude punk. E a outra banda que vocês falaram, o Sex Pistols, essa não. Essa pra mim é um punk, que nem falava o Matias Prill. Punk velho. É o punk. Punk 77. Mas na realidade, o Sex Pistols ele se tornou aquilo que você acha que é muito legal com a ajuda de bastidores do Malcolm McLaren. Né? Foi meio montado. O Sex Pistols eu acho fantástico. O Steve Jones é um puta guitarrista. Ele gravou um monte de hard rock. Carreira solo dele é meio The Cult. Exatamente. Inclusive o Steve Jones, se eu não me engano, tem um disco relançado pela Rock Candy, que o disco é nessa praia. É muito bom. Ele é muito bom. E o Instagram dele é super engraçado, né? O velhinho de cueca lá na banheira tocando, então é tosco. Mas o Sex Pistols é muito legal. É aquele cenário britânico dos anos 70. Mas se não fosse o Malcolm McLaren ali, não tinha o Sex Pistols que você gosta. Agora eu vou perguntar para vocês, esse cenário inglês com o cenário americano. O cenário americano, quando alguém fala em punk, vem na minha cabeça um lugar chamado CBGB. CBGB, ele é um clube que fechou em 2006, que tentaram até salvar o clube. E aí você vê quem tocou lá, você vê a maioria das bandas nessa linha punk. Caso do Ramones, caso do Television, caso do Blondie. O Blondie, os primeiros discos da Blondie, da Debbie Harry, que eu adoro ela. Acho ela uma atitude fantástica. Ela, até a Madonna copiou ela um pouquinho no início de carreira, né? No primeiro álbum. A Debbie Harry, ela no início veio com aquela ideia punk e logo depois foi pro pop. Aí você pega Elvis Costello. Elvis Costello é um cara que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, até a minha prima me mostrar, porque ele era fã número 1 desse cara. A ideia dele era fazer um som assim, aí depois, hoje o cara faz um som que você não sabe nem o que é. Mas olha só, o punk norte-americano, ele é precursor do New Wave. New York Dolls, o que é? Pra mim, é atitude punk. Não é o som punk que a gente conhece, é glam. O som é glam, hard rock. Glam, hard rock. Aí vai... Tem muita banda que... quando eu comecei a ouvir som, os punks gostavam e não é necessariamente punk, é New York Dolls, Slade. Tem muita banda assim, Sweet, os caras gostavam. Gary Glitter. Aí tem o Motorhead, T-Rex também. Tem coisas assim. Aquela onda. Que é o que o Sleaze virou depois, ele misturou punk. Bom, falando do Sleaze, aí eu já comecei a entrar na conversa agora, né? Porque o Sleaze, que todo mundo gosta hoje, não adianta você querer falar, tem influência punk. Então você pega todas as bandas, vamos supor, qual é a banda Sleaze? Hoje que você poderia... Existem 2 tipos de Sleaze. O Sleaze levado pro lado Poison e o Sleaze levado pro lado punk. Cru. Então, por exemplo, o Crash Diet, que é uma das minhas bandas prediletas, os caras que eu adoro de paixão.
Eles têm, obviamente, na música deles, um pouco de punk. Tem. Uma influência total. E existem várias bandas americanas de hard rock que surgiram no início dos anos 90 e que eu tive acesso através de uma amiga minha, a Veridiana, que ela morava em Los Angeles. E elas não chegaram nem a lançar discos, elas lançavam aqueles CDRs em demo. E vocês vão conhecer, quem olhava o visual falava, meu, isso deve ser Poison. Nossa, isso aqui deve ser Motley Crue. Nossa, isso aqui deve ser Dokken. Quando você vai ver, os caras têm um som rasgado e com influência total punk. Vou citar essas bandas, vocês vão ver a foto dos caras e você fala, como que isso pode ser punk? Ouçam no YouTube, que é o único lugar que você vai encontrar. Vai achar alguma coisa. A primeira banda, Heartthrob Mob, banda de Los Angeles. Os caras doidaços, som totalmente sleazy com influência punk total. Outra banda que eu vou falar aqui agora, que eu tive o prazer de assistir o show. Essa banda, ela abriu para um Kiss cover. Chamava Foxy Rocks. Ela tem um disco, chama Shake the Foundations, que é um disco raríssimo, super mal gravado, com influência punk total. Também uma banda de San Diego, na Califórnia. Tem outra banda, que é Peppermint Creeps. Essa é fantástica. Peppermint Creeps. Essa banda, total. se eu não me engano, acho que é de Seattle. Máximo. Seattle. Peppermint Creeps. Esses caras, cabelo vermelho, cabelo amarelo, eles estão, e você vai ouvir e você fala, nossa, isso aqui deve ser igual Poison. Não, não é. E por último, Queenie Blast Pop. Outra banda que também da Califórnia. Essas bandas se uniram na época, de 1996, 95, 98, para fazer show juntas. E os caras tudo doido, mas todo mundo ia com camisa do Sex Pistols, ninguém ia com camisa do Rat. Não tinha nada a ver. Uma que tem influência punk também que poderia colocar é o Cats in Boots. Cats in Boots. Cats in Boots você escuta. Agora, aí tem que tomar muito cuidado de colocarem algumas bandas que falam que tem influência pop, que eu não acho, que é total rock and roll, que pra mim é o pai do sleazy, chama-se Pretty Boy Floyd. O álbum lançado em 89, chamado The Leather Boys with Electric Toys, eu já estou mudando a ideia do programa, mas eu vou falar disso. Mas é isso, tem a ver. O Pretty Boy Floyd, se vocês escutarem o Pretty Boy Floyd, vocês vão entender o som que o Hardcore Superstar faz hoje. É igual, é o pai do Hardcore Superstar. Eu ia citar o Hardcore Superstar. Só que o Pretty Boy Floyd, ele tem a influência do Too Fast for Love do Motley Crue, que inclusive o Pretty Boy Floyd tem uma música do Nick Six que chama Toast of the Town, que não entrou nem no disco do Motley Crue, saiu só num compacto, né? Então você pega o Pretty Boy Floyd, o Alley Cat Scratch, muito mais hard rock, com muito pouco influência punk. Essas outras que eu falei antes, é o lado hard rock totalmente sleazy punk. Se vocês quiserem ouvir, procurem no YouTube. Não existe elimina a influência das mainstream do hard, porque o Motley Crue gravou cover do Sex Pistols, o Skid Row gravou Ramones, o Megadeth, tem muita banda. O Motorhead gravou Sex Pistols. E vários artistas de hard rock são com influência muito punk. Eu vou citar aqui dois. Rachel Bolan, do Skid Row, que é totalmente punk. Outro, Carrie Kelly, que hoje está no Night Ranger. Ele tocava numa banda, que vocês vão ver a foto agora, chamava Big Bang Babies. Só que ele já era mais pro lado do Poison. Quem assistiu aquele filme The Decline of Western Civilization, o Carrie Kelly é aquele cara que tinha um cabelo moreno de um lado e loiro do outro. Paul Dayano. Paul Dayano. O Paul Dayano saiu, né, do berço punk do cenário britânico. Cara, e pra falar de punk, desse cenário inglês, já que você soltou o Paul Dayano, nós recebemos depoimento de um cara chamado Renato Martins, um cara que eu conheço há anos, um cara maravilhoso, brother, dono da Atrox, para quem gosta de camisas de futebol, é a única no Brasil que vende camisas retrô, vende camisa atual, de times lá do C, D, quarta, quinta, sexta divisão dos países europeus, é o único lugar que você encontra no Brasil. E esse cara, ele tinha uma produtora chamada Ataque Frontal, ele foi empresário do Ratos, no Brasil é o maior entendedor de punk rock. Renato, fala pra gente um pouquinho da tua história, irmão. Aqui é o Renato Martins, estou aqui na Trox Casual Club, que é uma loja de camisas de futebol da minha propriedade, e eu sou o fundador da Ataque Frontal também. A Ataque Frontal era um selo e produtora de punk rock e afins.
que começou em 1985, lançando bandas clássicas como Cólera, Inocentes, Ratos de Porão, Grinders, Lobotomia, bandas de psychobilly como Cães Vadios, Varsóvia e entre outras. E a partir de 1998 a gente passou a fazer shows internacionais. A gente trouxe várias bandas para o Brasil, entre elas o Misfits, Mark Ramone, a gente trouxe The Exploited, GBH a primeira vez no Brasil, e trouxe bastante banda internacional. E eu tô gravando aqui para dar uma saudação para meus amigos do RMH, esse canal de YouTube bem legal do meu amigo Carlão, da Animal Records, e siga em frente e continue um bom trabalho. Valeu! Muito obrigado, Renatão, você Eu posso contar brother agora, né? querido. Eu trabalhei no escritório que o Renato trabalhava também. Ah, é? E eu, quando eu não podia ir nas lojas de punk, de hardcore, porque eu era heavy, coisa que hoje não muda nada, que você moicano vai na Animal Records e cabeludo vai em lojas tal. Não podia. Eu tinha os fanzines da New Face Records, aí tinha lá todas as novidades tal, e eu mandava esse amigo meu, o Jaime, ou algum outro de cabelo curto, subir e comprar pra mim. Aí comprava Ratus, Ristetite. O Ratus é uma banda finlandesa, né? Que canta em finlandês. E na realidade, você falou do O cenário hardcore americano. finlandês é muito forte. E você falou do cenário americano, mas o cenário europeu de punk Suécia, é muito mais forte do que o americano. No punk, roots, né? Você pega lá, o punk não é o Soho em Londres, é Finlândia, Suécia, Pervete Cadete. muita coisa. Porque o inglês, tudo bem, a gente tem lá Exploited, GBH, Discharge. O Discharge, já que você falou do lance hard e tal, o primeiro disco é um dos maiores clássicos do hardcore, né? O primeiro do Discharge. Agora, eles têm uma pisada na bola que ela tá no nível medalha olímpica de pisada na bola, que é um álbum que chama Grave New World. Que, Grave New World é total poser, lembrando até Vinnie Vincent Invasion. Nossa. Então eu imagino a cara dos fãs do Discharge quando saiu esse disco, porque muita banda de punk tem a sua fase metal. Cara, e não tem radicalismo em cima disso, né? E sabe que o cenário punk europeu é influente, assim, é ativo até hoje. O ano passado, retrasado, por exemplo, o Inocentes participou de um festival na Finlândia, se não me engano. Tá? Festival só de punk, né? E por sinal, assim, e nós temos também um cenário no Brasil de punk ferrado também. Eu não conheço muita coisa. O Inocentes é uma banda punk? Tem lá a Atitude. Eles estão começou no início que tem aquela que falava lá urbano, coletânea aquela, como é que é o nome daquela que falava Papai Noel, esse é o Grandes Podres, Podres. Mas Ataque Frontal a gravação. Tem Olho Seco, tem Fogo Cruzado, tem um monte de banda legal. O AI5. O AI5. Então, eu queria Bichomania. Inclusive, por exemplo, essas bandas todas aqui em São Paulo, que é um cenário punk, o João Gordo, do Ratos, vieram do subúrbio. Então era por onde a molecada do subúrbio, que era a classe operária, podia se expressar. E por falar nisso, temos aqui um depoimento do Anselmo do Inocentes do Fogo Cruzado. Solta aí, Anselmo. E aí, moçada, que é o Anselmo Monstro, baixista dos Inocentes do Fogo Cruzado. Queria dar um abraço pro meu amigo Edu, da RMH, programa RMH, e a todo mundo do programa aí. Puta, muito legal essa parada aí de falar sobre o cenário do punk rock nacional, até mesmo mundial, né? Poxa, cara, acho que cada um que der entrevista vai ter pequenas ou grandes histórias legais, né, meu, dentro desse contexto do punk rock nacional aqui. Bom, eu, por sua vez, é tanta coisa que eu ficaria aqui o dia inteiro falando e não ia terminar. Tive tantos momentos bons, né? Tudo que eu sou hoje eu devo ao punk rock, né? Tive grandes conquistas, né? E muito do que eu sou eu devo à banda que eu toco, que é o Inocentes, uma banda que me ensinou muita coisa, inclusive a tocar um pouco, né? Mas sei lá, cara, meu caminho começou a ser trilhado lá atrás, quando eu consegui o primeiro LP do Ramones, Rock to Russia, se não me engano. Escutei numa vitrolinha azulzinha, que é as vitrolas antigas, e aí nada mais, nada menos, todo mundo achou que eu tava louco, né? Porque muita coisa era novidade, né, cara? Visual, essas coisas, né? Não era muito bem visto, né?
Mas era uma época, né? Era o começo de tudo, no geral, no mundo todo. Mas sei lá, teve suas mudanças, grandes conquistas, conseguimos conquistar grandes coisas, derrubar barreiras, perdemos algumas, né? E surgiu grandes bandas na época. Hoje algumas delas já não existem mais, mas também surgiu grandes bandas atuais aí, da gente aí, e algumas das bandas antigas se mantiveram aí no caminho árduo, né? Até mesmo porque fazer o que a gente faz aqui no nosso país é complicado. Mas é legal a atitude de vocês aí do programa aí, de dar esse incentivo e de falar um pouco da história, né? Entendeu? E é isso aí, cara. Eu queria dar um abraço pro Edu, amigo. O Edu é irmão do Gugu, um grande amigo meu, de longa data também. E a toda a moçada do programa aí, sucesso pra vocês. E é isso aí. Muito obrigado aí, Punk Rock. Já que você falou desse movimento punk aqui no Brasil, eu me lembro que às vezes, de vez em quando, iam os caras na loja pedindo um vídeo de um show que teve no Sesc Pompeia, que foi é o começo do fim do mundo. Começo do fim Esses do são mundo. os eventos importantes, né? Porque, que nem eu falei, teve a coletânea Sub, né? Que é aquela capa vermelha, e aí esse daí tem o Grito Suburbano. Esse festival foi muito importante, né? Ah, sim, Uniu todo não mundo da cena punk. Sabe uma banda que eu queria também perguntar pra vocês que conhecem, né? Que quem me apresentou essa banda foi meu amigo Murilo. E eu não achava ela sempre meia pop rock, mas ela tem uma pegada. É o Social Distortion. Eu gosto. É uma outra linha, né? É uma outra linha. Tá mais pra Ramones ou mais pra Sex Pistols? Eu acho que tá muito mais pra Ramones. Tá mais pra Ramones fazer E diferente. vai tocar no Swing ano que vem. Eu não vou perder show nem ferrando. Não, esse show não perco. Ferrado. É que tem essas outras meio pop punk, tipo Green Day, tipo Offspring, essas Isso coisas. é punk? Eles chamavam de pop punk. Pop punk Pop eu não punk. gosto. Eu desprezo. Ele Eu é prefiro muito que mais levinho. o Rancid do que o Green Rancid já Day. tem mais pegada. Mais pegada. Mais Teve uma banda que o Pepe fez um show lá em Santos, que os caras eram Hare Krishna, era punk aquela porra lá? É outra linha. Qual que é o também. nome? Shelter? É o Shelter. Cara, é mais diversificado que o hard rock. Desculpa, galera. Não, mas Eu tenho Não, mas humildade eles de têm falar também. pra vocês, eu não entendo, eu não Mas conheço. tem outra coisa, tem até fora, juntando todas as diferenças que a gente manja mais do metal, gosta de tudo, mas que falam que tem tanta subdivisão, no hardcore, punk, com trash tem o crossover. o crossover. Crossover, DRI. que é, tem o DRI, o SOD, entraria, tá bom, o SOD entraria. Até o Ratos de Porão Agora, entraria. você com fala, crossover. Carlão, o que você tem de punk na sua casa? Eu tenho o Nevermind the Bollocks, tá lá o CD, que eu achei, veio um dia num rolo, eu botei lá, tá lá por ter. Todos do Ramones, tem os 3 primeiros do Social Distortion, mas eu tenho uma banda que eu gosto, americana, cara. Qual? Monkey Pup. É o caramba. É fantástico. Monkey Pup é legal, cara. Fantástico. E quem me mostrou essa banda foi o Pepe. O Pepe também tem, às vezes, um ladinho no hardcore dele lá. E nos anos 80 ele escutava. Ele me apresentou o Monkey Pup, ele me apresentou o 7 Seconds. Tá, agora, indo pro hardcore, A minha vertente. aí que eu que- falei. o hardcore nova-iorquino, E tem aí tem outra algumas linha coisas aí, que eu né? gosto. Agnostic Front, Que é Mad fantástico. Madball, como é o nome daquele? O MOD. MLD que é do Billy Milano. Do Billy Milano do SOD. O SOD, pra quem não sabe, não é System of a Down, que nem um cara virou pra mim um dia, tava lá o Stormtroopers of Death, o cara falou, quanto tá o disco do System of a Down? Tava SOD. O cara tem nele. Pra ter cara imbecil, cara. Tem o End of FX também, que é legal. O SOD foi um projeto que surgiu no meio dos anos 80 e que ele impressionou o mundo pelas músicas rápidas. Só que quem fazia parte daquela banda? Danny Lilker, primeiro baixista do Anthrax, na época Nuclear Assault. Billy Milano, que futuramente fez o MOD. Tinha Charlie Benante na bateria e Scott Ian na guitarra. E esse disco, ele chamou muito atenção, porque ele tinha acho que 18, 19, 20 músicas, né? E músicas curtas. Teve uma música que fala e acabou. Acabou. Só isso. Mas a grande riff é da United Forces. Isso daí se tornou um hino de uma época que a gente eu não conseguia ir em show de punk e hardcore mesmo gostando, porque cabeludo não ia. Não ia. Então assim, ele virou um hino da união que hoje a gente, que é normal, que
que a gente acha normal, é normal em show, todo mundo tá junto, United Forces. Então falava, não importa o tamanho do seu cabelo, a cor da sua pele, não importa nada, tá lá para ouvir o som, ver o show das bandas. Só que era, no Brasil isso, eu não podia ir em loja, o punk... Tinha treta, show, né, no Carbono. Tinha treta toda hora. Tinha treta no Carbono 14, que os punks... Na Bela Vista, né? No Carbono. Não podia usar camisa de punk porque era cabeludo, tipo GBH, os caras, você gosta desse negócio, exploit e tal. Então, quando eu cortei moicano, mas aí eu ristetinho... Pena que eu não vi aquilo. Você sabe que eu fui tocar uma vez, nos anos 90, numa casa, aquela casa abandonada que tem na Paulista? E ali tinha um monte de punk, né? Os Velhas Virgens tinham uma pegada punk em algumas músicas no começo, principalmente, né? Cara, eu quebrei uma costela apanhando de skinhead. Então ainda tinha. Não teve um show aqui daquele Toy Dolls que um cara subiu e deu um soco no Olga? Teve no Olga, foi no Palace. E o Olga é um puta guitarrista, hein? O pessoal não gosta muito de Toy Dolls. Meu irmão gostava de Toy Dolls. Eu gosto pra caramba de Toy Dolls. Eu andava de skate com Tá, Toy e agora Dolls. vamos. Eu vou lembrar de um artista de hard rock também que tem uma banda junto com o Paul Cook do Sex Pistols, que é o Phil Collen, do Def Leppard. Pra quem não sabe, ele tem um projeto com 2 álbuns lançados chamado Man Race. A foto aqui do disco e da banda. O batera que tá com ele aí era um cara do Sex Pistols, só isso. E é curioso, é um baita guitarrista, quase um guitar hero, e o som é direto cru, mal gravado, bem aquela imagem, aquele ambiente que tinha nos anos 70 do punk. Exato. Agora uma pergunta pra vocês. E o tal do punk de boutique? Quem seria um exemplo do punk de boutique aqui no Brasil? Nossa. Eu conheço um que poderia falar que é o punk de boutique. Quem? Não tenho nada contra ele, mas a imagem dele mostra que é o punk de boutique, o Supla. Ah, mas ele gosta mesmo. Mas ele gosta, ele é gente boa, cara. Ele tem um gosto bem variado. E assim, se você for ver ele já fez coisa punk, já fez crossover, ele já teve... O Chan 69 era mais hardcore, né? O Psycho 69 Psycho 69 era mais fantástico. pesado, mas por exemplo, ele começou no Tóquio, ele tinha a imagem ligada muito com a do Billy Idol. Mas não quer dizer que ele é... O Billy Idol também veio do punk. Não quer dizer que ele não gosta de punk. É que na realidade, depois ele fez. Na época que surgiu o Tóquio, aquele movimento que estava lá fora nos Estados Unidos, do punk virando New Wave. E ele pegou essa banda, é uma bandaça, baixista fantástico, assim, a banda era muito boa. Mas não curto. Agora, vocês falaram um artista aqui pra mim, aí. Eu não sei se ele é punk, o que ele é, pra mim não é nada. Pra mim é o artista que eu mais detesto na música. Billy Idol. Mas por que isso? Não sei. Sabe quando você olha pra uma pessoa e você detesta ele? É o Billy Idol. Eu gosto. Eu gosto pra Nossa, é outra. Aquelas músicas deles, aquilo é punk. Rebelião é punk. Não é. Banda antes. Pois é. Não, eu odeio Billy Idol. Não tem como. Nossa Steve Senhora. Stevens. Steve Stevens é fantástico. Não, mas tudo bem. Eu já tive o desprazer de ouvir um pouco do show dele, porque eu me neguei de ver. No Sweden Rock ele tocou 2 vezes. E meus amigos todos foram ver. Principalmente a galera Beabá. Que beleza, tocou Dance With Myself. Pelo amor de Deus, aquilo me dá até urticária, cara. A gente falou do cenário brasileiro, uma das bandas mais importantes, obviamente, tem o Cólera, tem todo mundo. Cólera que eu até assisti lá em Foz do Iguaçu recentemente, muito animal, show. Ratos de Porão, né? Acho que não dá pra falar. Inclusive o Gordo mandou um depoimento bem legal aqui. Uma aula. Uma aula, porque ele merece o nosso respeito falando isso de punk rock, né? Fala aí, Gordo. Galera, é o seguinte, acompanho o punk, hardcore, desde que apareceu na face da terra, né? Eu virei oficialmente punk, né, em 79, mas em 78, 77 eu era meio misturado, né? Eu gostava de Queen, Kiss, né? Led Zeppelin, essas coisas todas, cara. Aí que apareceu o punk em 77, né? Eu fui me adaptando e tal, né? O que mudou na minha vida no punk rock mesmo foi o Ramones, né? As bandas favoritas, uma banda que assim mudou minha vida e fez eu entrar de cabeça no negócio do punk, cara. Na época era muito radical, o som era muito foda, não tinha solo, os caras aquelas calças rasgadas, né? Era muito foda, cara. Então os 3 primeiros discos do Ramones, o Ramones de 76, o Live Home, que é de 77, e o Rocket to Russia, que também é de 77, né? Tipo assim, mudou minha vida. Pô. Depois eu fui fã de Sham 69, cara, que também era, na época, assim, uma porrada, assim, indescritível, sabe? Então em 80, em 79, em 80 eu já era fã de Sham 69, né?
pra caralho. Depois eu fiquei fã de UK Subs. UK Subs era muito importante, essa banda é muito importante também, cara. Mudou minha vida, o meu modo de pensar, assim, fazer música pra caramba também, cara. Falou. UK Subs, Cockney Rejects também, né? Que eles são filhotes do Sham 69, né? É muito foda o primeiro disco deles, cara, muito legal. Mas a banda que mais mudou minha vida mesmo, deu uma cambalhota assim no meu jeito de pensar, no jeito de vestir, no jeito de tudo, cara, foi o Discharge, cara. A primeira vez que eu ouvi o Discharge foi em 82. Eu escutei o disco Why, que era mó gritaria, cara, e a gente achava inconcebível como é que os caras conseguiam fazer aquele tipo de som, que é um tipo fácil, né? O crust, ele é fácil de fazer, né? É som de quem não sabe tocar, de quem não sabe nota musical, né? Aquela coisa bem primária mesmo, só que bem ensaiadinho, com aquela batida tatum, tarucu, tatum, tarucu, tatum, tarucu, tatum, tarucu, tatum, que nego fala que quem inventou isso foi o Discharge, mas foi o Buzzcocks, né? Uns anos antes, né? Com essa batida assim. E mudou tudo, né, cara? Os caras inventaram, eles inauguraram o hardcore no mundo, né? E eu gostava de hardcore, eu gostava de punk americano, lógico, Dead Boys, né, de Ramones e tal, mas eu fui sempre fã de punk europeu, né? Anticimex, depois pintou os finlandeses, Caos, Bastards, Ristetite, cara, Tervet Cadet, né? E paralelamente a gente ia escutando alguns americanos, né, que eram foda também, cara, né, cara, que era o Dead Kennedys, Circle Jerks, Black Flag, esses clássicos aí, e a gente foi se chafurdando na lama do punk cada vez mais, né, até ficar entalado no pescoço no negócio, cara. Foi aí que surgiu, né, as bandas do thrash metal, né, o Slayer, Metallica, Venom, né, Exodus, né, em 83, né, 82, essa época aí, e os caras usando camiseta de punk, e teve a época do crossover, né, cara, né. Isso aí influenciou bastante o Ratos de Porão, eu principalmente, porque a gente tinha bastante informação na época. Mas isso aí é outra história. Falou? Abraço aí, valeu, cara. Então, Ratos de Porão. Ratos do Porão. Ratos Metal, do Porão. punk, É os dois. hardcore, crossover. Trash. Eles começaram no hardcore, Trash. sempre no hardcore, né? Aí depois do Descanse em Paz, foram tendo aquela coisa que eu falei que toda banda de hardcore teve sua fase metal. Aí rolou o crossover, eles começaram, se você pegar a Narcofobia, é coisa de palhetada de trash. De trash total. Só que assim, tudo do Ratos é ligado ao punk, mas eles foram a primeira banda que se juntou com o metal, que inclusive eu que filmei, hein? O show lá no Mambembe foi a primeira vez que uniu metal com Sepultura e Ratos de Porão no Mambembe. Eu filmei esse show. Dá pra entrar, me lembro. Era Eu fui na porta e inimaginável antes, inimaginável, porque não podia. Mas eu me lembro de uma cena do meu irmão querido, que eu amo de paixão, Chinalito, Salário Mínimo. Teve uma época que o Salário estava começando, pré-gravando o Beijo Fatal. Um dos holds do Salário era um moicano. E eu me lembro que no show do Mambembe o China falou pra mim: aqui ó, esse aqui é nosso hold. Tem esse negócio de punk e metal, que também era uma idiotice. Tudo junto. O SOD uniu tudo, United Nations. Todo mundo aí. United Forces. United Forces. United Nations é de outra banda, que não é punk. Agora falando do João Gordo, ele é o cara mais coerente nos caras da história de música punk do Brasil. Ele é um cara lá de trás e agora passou pro programa, foi apresentador, que foi muito bem, inclusive, mas é um cara que mantém aquela ideologia punk até hoje. E fora que é um dos caras que mais conhece de som também, tem o Renato, mas o Gordo ele sempre se interessou, e você pode perguntar coisa anos 70, pode perguntar metal, trash, tudo, ele gosta, ele se interessa até hoje de buscar banda nova, de tudo, até hoje. O Gordo muita coisa antigamente. A gente, gravava demo, essas coisas, muita coisa que ele tem o prazer que a gente tem de indicar coisas novas. Você conhece tal banda, Batalha? Pô, eu não tenho essa. Vou te gravar Antisect. Eu lembro, a minha fita do Antisect foi o Gordo que gravou. E aí ele ficava dando, mas você já tem não sei o quê? Saiu um novo de tal. Isso tudo de hardcore. Porque de metal eu sabia, não precisava ficar me falando. Então assim, eu ficava perguntando mesmo, porque como eu fiz uma lista de bandas que eu gosto, e a gente não citou Anticimex, Chaotic Discord, Chaos UK, Circle Jerks, que é uma Circle Jerks, Crude SS,
Dead Boys. Dead Boys, legal. Aí, ó, Dead Kennedys. Dead Kennedys. Que inclusive, Dead Kennedys tem um vídeo maravilhoso no YouTube do Sepultura tocando Holiday in Cambodia com o Jello Biafra cantando. E é uma catarse, assim, um absurdo. Os caras, o Jello Biafra no palco é um louco, né? E igualzinho. E aqui tem uma que teve a fase metal que durou, que é o English Dogs. English Dogs. English Dogs é muito mais metal que Muito, punk. depois virou muito, muito mais metal. Ó, Chaos, essa foi uma que eu gravei com o Gordo. Lama, eu falei, da Finlândia. Poison Idea. Estetite, que eu adoro. Tampere SS. Nossa. UK Sub, você falou. Eu falei de Varukers. Tem Buzzcocks. Buzzcocks. Então, assim, fantástico. todo esse tipo de banda eu sempre gostei. E tenho tudo, escuto várias Cramps. vezes. Escuto direto, tem coisa do Cramps. Você quer ver como vocês estão falando agora do punk na Europa? Decentes. Eu acho que Decentes. tem algumas bandas suecas que tem muita influência punk. Tem, A principal é porque- Backyard Babies. O Backyard Babies total. Backyard o Babies visual é Total, punk e eles total. têm, a assim, Suécia tem toda a cena lá do punk e hardcore também, né? Do subúrbio, Estocolmo. É outra coisa também que o punk tem, que muitas vezes a gente vê uma associação, eu vi de um show do vocal do Backyard Babies fazendo com aquela galera que eles juntam, aquele classic rock, All Stars, né? Eles têm muito respeito pelo Johnny Cash. Isso é diferente, né? Porque tem artista de todos os gêneros, né? Se você pegar algumas músicas do Johnny Cash, várias bandas punks gravaram música do Johnny É que Cash. na realidade, sim, e até porque o Johnny Cash era um louco, né? Totalmente. Então, a atitude do Johnny Cash pode ser que o som não tem se nada a adapte ao ver, punk, mas a atitude do cara... E tem uma banda que a gente esqueceu de falar, de thrash, que gravou um monte de cover de hardcore, que é o Slayer. Aquele Undisputed Attitude, mostra total influência. Porque assim, você pega bandas como Metallica, olha as fotos e os vídeos de início de carreira. Qual camiseta eles estão? Discharge, GBH. O Metallica sempre tinha essa Eles conexão. colocavam adesivo nas guitarras também, né? Também as bandas, Nuclear Assault tem uma puta influência punk. Muito. O Jeff Hanneman tinha adesivo do Steve Littlefingers, que eu mencionei aqui. E na realidade não existiria trash se não fosse punk antes. Não existiria. Sim, concordo. Porque o thrash o thrash metal, ele é uma junção da New Wave of British Heavy Metal com metal tradicional com o hardcore. Exato. O thrash é isso. Bom, vocês gostaram? Me puseram com duas metralhadoras na minha cara. Várias coisas, 2.50, várias coisas que a gente falou aqui. Tem documentários lançados, tem do The Clash, tem o Butinada do Gastão, que fala da cena nacional, tem documentário, o Gui Dabo do Ratos de Porão, tem muitos documentários muito interessantes que eu recomendo assistir. Tem do Ramones. Vocês sabem que meu irmão foi punk, né? O seu irmão teve banda. Ractuf. Tá aqui a foto, inclusive. E sabe quem era o batera? Quem? O Marcelo, que hoje é batera do Kickbird. Corujão. Legal. Galera, foi um programa diferente. Espero que vocês curtam. Um pouquinho mais de informação pra gente sair da mesmice. A gente não quer falar da mesmice, não quer falar do beabá. Falamos hoje, acho que de um monte de banda que vocês não conhecem. E tentamos seguir todas, né? Mas é a proposta do RMH, né? É rock, metal, hard. E do rock tem o punk rock. Então tá bom. Valeu, comentem e assistam. Eu também não gosto de punk, também não curto punk e não sou punk. Não tenho discos de punk em casa, a não ser aqueles que eu falei. Mas, eu acho que ficou um programa bem legal, porque, sei lá, dá uma liga, né? E vamos terminar com a foto do Batalha Boicano? Não, pode pôr, parece essa aberração aí. Olha. Tchau, galera. Valeu, abraço.